1, 2, 3, come on! Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do professor Samuel Hashim. E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo para mostrar para vocês como se calcula a raiz quadrada de números grandes de cabeça, tá? Para quem não assistiu ainda o primeiro vídeo das raízes quadradas de 2500, de 4900, dessas raízes precisa assistir antes lá, porque agora nós vamos calcular raízes quadradas de números que vão dar, por exemplo, 45, que vão dar 71, que vão dar 94. Como é que a gente faz para calcular mentalmente essas raízes, tá, gente? A gente tem uma técnica que a gente consegue fazer com um pouquinho de treino, a gente consegue chegar lá, tá? Então, gente, prestem atenção e acompanhem com a gente aí a explicação. Valeu! Vamos lá, pessoal, então, como que a gente faz para calcular mentalmente essas raízes quadradas maiores? Assim como no primeiro caso, a gente desconsidera esses dois últimos números e a gente vai focar nos números da frente. Só que agora o que acontece? Que raiz quadrada eu conheço aqui perto do 26? A raiz quadrada que eu conheço é o 25. Qual que é a raiz quadrada de 25? É 5. Isso quer dizer que essa raiz quadrada de 2601 tem que ser maior do que 50. Claro, né? 50 vezes 50 dá 2500. Né? Então, essa raiz quadrada aqui tem que ser mais do que 50. Aí que vem a questão. Pode ser o 51? Pode. Por quê? Porque 51 vezes 51 a gente só vai analisar, na verdade, agora, o último algarismo. Na hora que eu for armar a conta de 51 vezes 51, a gente não precisa armar a conta, mas se a gente fosse armar 51 vezes 51, na hora de fazer a conta, 1 vezes 1, vai dar 1. E esse número termina em 1. Ó, olha só o 52. Não precisa nem armar a conta, mas é impossível ser o 52. Porque na hora de armar a conta lá, 52 vezes 52, o que vai acontecer? 2 vezes 2, 4. Eu nem preciso continuar a conta lá, porque na hora de terminar, vai ficar em 4. E aqui esse número não termina em 4, então é impossível ser o 52. Poderia ser o 53? Também não. Na hora de armar a conta, 53 vezes 53, 3 vezes 3, 9. Esse número não termina em 9, não pode ser o 53. Poderia ser o 54? Na hora de armar a conta, 4 vezes 4, 16, não pode ser também. Né? Então não pode ser, tu vai eliminando todos eles. O único que poderia ser mesmo é o 51, né? Então que é realmente a resposta certa. Né? Só dá uma conferida lá, né, pessoal? A maioria das contas aí que aparece para vocês aí no ensino fundamental e médio vai dar exato, mas dá uma conferida aí, né, para não precisar decompor. Né? Segundo exemplo, mesma coisa. Desconsidero os dois últimos. 46. Que raiz a gente conhece aqui perto do 46? É o 49, que é 7. Só que, então, esse número aqui, essa raiz aqui é menos do que 70, né? Porque 70 vezes 70 vai dar o 4.900, né? Então, e esse número aqui é menor que 4.900. Então, a pergunta é, pode ser o 69? Não, porque 9 vezes 9 dá 81, e esse número não termina em 81, né? Não termina em 1, termina em 4. Poderia ser o 68? Então, esse 69 não pode ser. Pode ser o 68? 8 vezes 8, 64. Pode ser. Poderia ser o 67? 7 vezes 7, 49, termina em 9. Não pode ser esse cara aqui. Pode ser o 66? 66, 36, termina em 6. E aqui termina em 4. Não pode ser, não precisa nem armar a conta. Pode ser o 65? 5 vezes 5, 25. Também não. Só pode ser, gente, o 68. O resto a gente não precisa nem tentar. 68 aí que está a raiz. Né? Então, gente, eu fiz aqui de várias opções, né? Mas com um pouquinho de treino a gente consegue fazer isso bem rapidinho. Raiz de 5.625. Então a gente desconsidera os dois últimos, olha aqui
para os dois primeiros. Que raiz eu conheço aqui perto? O 49 e o 64. Então tem que ser entre 70 e 80. Né? Tem que ser entre 70 e 80. Para terminar, gente, em 5, só existe uma possibilidade, né, gente? O 75. O 71 não dá, 1 vezes 1 dá 1, 72 não dá, 2 vezes 2, 4, 73 não dá, 3 vezes 3, 9, 74 também não, 75 é a única opção. Esses que terminam em 5 é mais fácil porque só existe uma opção aí. Valeu, gente! Próximo exemplo aí. 9.409. Então, desconsidera os dois últimos, 94. Aqui, a gente vai olhar quem que a gente conhece, o 100, né? Então, a raiz de 100 que é 10, né? Então, é menos do que 100 esse negócio aqui. Pode ser o 99? 9 vezes 9 é 81. Não, pode ser o 98. 8 vezes 8 é 64. E não termina, e termina aqui em 9, né? Então, não pode ser o 98. Pode ser o 97. 7 vezes 7, 49. E termina em 9. Ó, que beleza, ó. Pode ser o 96? Também não. 6 vezes 6, 36 e lá não fecha, né? Pode ser o 95? Não pode. O único que pode é o 97. Próximo exemplo aí, 1089. Então, olha aí. Vamos olhar para os dois primeiros. Que raiz a gente conhece aqui perto? É o 9, né? Então, que é 3. Então, esse número tem que ser maior do que 30, né? Tem que ser maior do que 30, até porque 30 vezes 30 dá 900, né? Então, pode ser o 31? Não, porque 1 vezes 1 dá 1, e esse número termina em 9. Pode ser o 32? Também não. 2 vezes 2, 4. Pode ser o 33? Sim, né, gente? 3 vezes 3, 9. Fechou aí o número que a gente queria. 33. Próxima raiz, 7.921. Mesmo procedimento. 79, que raiz a gente conhece? O 81. O 81 que é 9, então é menos do que 90 essa raiz aqui, né? Até porque 90 vezes 90 dá 8.100, né? Então é menos do que 90, pode ser o 89, 9 vezes 9 é 81, pá, já de primeira, olha aí, fechou um, 81 só pode ser porque todos os outros não podem, 88 não poderia, 8 vezes 8 é 64, aqui termina em 1, 87 não poderia, 7 vezes 7 é 49, termina em 1, 86 também não, então todas as outras opções não podem, só pode ser o 89, né, gente? Próximo exemplo aí, 2116. Mesmo procedimento, a gente olha aqui, 21, que raiz a gente conhece aqui perto, 25, que é 5, então 50, tem que ser menos do que 50, né? Até porque 50 vezes 50 dá 2.500, essa raiz é menos do que isso, né? Pode ser o 49? Não, 9 vezes 9, 81, e esse número termina em 6. Pode ser o 48? Não, 8 vezes 8 é 64, termina em 4. Pode ser o 47? 7 vezes 7, 49, não pode. Pode ser o 46? 6 vezes 6, 36. Pode. Poderia ser o 45? Não. Mas poderia ser também o 44. 4 vezes 4, 16. Esse é o único caso, gente, que fica mais ou menos próximo, porque todos os outros são bem separados, né? Então, mas o caso do 4 e do 6, né? O 6 vezes 6, 36 e o 4 vezes 4, 16, os dois terminam, são próximos, né? Mas só para vocês terem uma ideia, gente, 44 ao quadrado, né? O 44 ao quadrado vai dar
1936, né? Então, se a gente tivesse essa raiz aqui para tirar, né, o 19 fica mais próximo do 16, né? Então, seria mais do que 40, 44, né? Já o 2116 fica mais próximo do 25, então menos do que 50. Aí fica aí o 46, né? Mas, de qualquer forma, se ficarem na dúvida, multiplica aí 46 vezes 46 para ver se é mesmo. Ficou na dúvida entre 2, mesmo assim é mais fácil, né, do que ficar decompondo ou de qualquer outra maneira, né? Gente, isso vale também, o último comentário aqui, para as raízes menores, né? Vale, então, por exemplo, para 576, né? Desconsidera, por exemplo, aqui os dois últimos, né? Que raiz tu conhece aí, né, com... perto do 5, né? É o 4, tem que ser mais do que 20, né? Pode ser o 21? Não. Pode ser o 22? Não. Pode ser o 23? Não. Pode ser o 24? Pode. Então, vai lá, o 24, né? Então, vale para essas raízes aqui também, né? Ou exemplo aqui, 9, né? Que é o 30, é mais do que 30. Pode ser o 31? Sim, já é o 31. Vale para essas raízes aqui também, né, gente? Com um pouquinho de treino aí, vocês conseguem fazer isso aqui mentalmente, esse processo, ou, né, na pior das hipóteses, fazer por essa estratégia aqui, escrevendo um pouquinho, você consegue achar essas raízes aí grandes, né? Tomara que eu tenha ajudado vocês aí e que vocês possam utilizar isso nos cálculos de vocês. Valeu? Um abraço! Pessoal, um grande beijo para todos vocês. Eu vou deixar aqui 5 exercícios para vocês treinarem, para ver se vocês pegaram bem esse método. Vocês podem conferir depois na calculadora, tá bom, pessoal? Um abraço, até!